Olá, meu querido. Olá, minha querida. Seja bem-vindo ao nosso canal Flávio Lourenço. Hoje nós vamos falar de Provérbios de Salomão, especificamente o capítulo de número 8 e o verso de número 35. Nós vamos fazer este estudo da palavra de Deus. Deixa o seu like, compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus familiares e fique conosco até o final. Será um estudo maravilhoso da palavra de Deus. Vem comigo! Provérbios de Salomão, capítulo de número 8 e o verso de número 35, vai nos dizer assim a palavra de Deus: Porque o que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Vou repetir somente a parte A. Porque o que me acha, achará a vida. E aqui, neste vídeo de hoje, eu quero trazer um tema para este estudo, para esta reflexão. O que me acha, acha a vida. Vou repetir. O que me acha, acha a vida. Nós temos aqui uma introdução desta palavra. Salomão escreveu este capítulo aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E ele está falando sobre a sabedoria, ou seja, ela existe desde a eternidade. Quando nós vamos para o verso de número 22 deste capítulo, de número 8, Salomão vai dizer exatamente assim. Vejam só. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Isto fala do início, ou seja, antes da criação, que tudo foi criado pela sua palavra. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, lá no capítulo de número 11 e o verso de número 3, o escritor ali aos Hebreus vai dizer assim: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vejam só que interessante, o escritor aos Hebreus, ele fala aqui no plural, não no singular, quando ele diz que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ele usa mais uma vez aqui a palavra criação ou criados no plural. A palavra mundos, no original grego, significa aiones, ou seja, pode se referir tanto ao universo físico quanto a eras ou os tempos, ou seja, Deus criou tanto o espaço como o tempo. E a criação aconteceu pela palavra de Deus, ou seja, Deus falou e tudo passou a existir. Vou repetir, Deus falou e tudo passou a existir. Isso nos remete ali ao livro do Gênesis, no capítulo 1 e o verso de número 3, quando o escritor vai dizer assim: E disse Deus, haja luz, ou seja, Deus falou, haja luz e houve luz. Nós aplicamos isso aqui de uma forma muito especial, nós aplicamos estas palavras às nossas vidas. Isso revela o poder da palavra de Deus, ou seja, ela é criativa, a palavra de Deus é criativa, é soberana e a palavra de Deus é suficiente para trazer o universo à existência. Veja que o escritor do livro do Gênesis, ele usa o verbo haja, ou seja, o verbo haja é a forma conjugada do verbo haver, que significa existir, haver, acontecer. Ou seja, no modo subjuntivo, Deus é desejando, é o desejo de Deus. No modo imperativo, nós temos aqui a ordem de Deus. E isso nos faz
refletir e lembrar da palavra de Deus, que ela tem poder para mudar situações. A palavra de Deus tem poder para mudar situações. Veja que todo o universo, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Isso nos faz lembrar do centurião ali de Cafarnaum em Mateus, capítulo de número 8, do verso 5 ao verso de número 13. Quando nós vamos para estes capítulos de Mateus, ali Mateus narra a história daquele centurião que tinha ali um servo que estava paralítico e muito atormentado. E aquele centurião procura a Jesus de Nazaré, e ele, quando procura a Jesus, ele pede para que o seu servo seja curado daquela paralisia, daquele tormento. E Jesus se oferece para ir até a casa daquele centurião. Mas aquele centurião não se sentiu digno de receber Jesus em sua casa, e ele diz: olha, Jesus, eu sou um homem de autoridade. Eu tenho autoridade e poder para dizer ao soldado vai, vem, ele vem. Mas o que eu acho interessante, que nos chama a atenção do que nós estamos falando aqui sobre o poder da palavra de Deus, aquele centurião diz assim: diga somente uma palavra e o meu criado sarará, ou seja, o meu criado será curado. Vejam só, aquele centurião diz: diga somente uma palavra, porque eu creio que a tua palavra tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Cristo era tudo o que aquele centurião precisava, ou seja, o soldado sabia muito bem disso, o centurião sabia muito bem disso, ele acreditou tanto na sua palavra que só precisou disso, dizendo: diga somente uma palavra. Nós estamos aqui em Hebreus capítulo 11 e o verso de número 3, como eu disse, e Hebreus continua dizendo: de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vejam só que interessante. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, o visível, o mundo físico, não surgiu de algo visível ou pré-existente. Isso confronta a ideia de que tudo sempre existiu e veio do acaso. O autor aqui está dizendo que Deus criou tudo a partir do invisível, ou seja, do nada. Esse é o Deus que nós servimos. Deus criou tudo a partir do invisível, ou seja, do nada. Isso nos ensina a confiar que Deus é capaz de agir além da lógica humana. Vou repetir. Isso nos ensina que Deus é capaz de agir além da lógica humana, criando caminhos, soluções e onde nada é visível, ou seja, aos nossos olhos. Deus é capaz de agir além da lógica humana, por isso que ele vai dizer: de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando vamos para o verso de número 27, lá do capítulo de Salomão, capítulo 8, o verso de número 27, Salomão vai dizer assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Salomão aponta aqui para Cristo. Quem é esta sabedoria? É Cristo. Por isso que a sabedoria está desde a eternidade. Então, Salomão aponta aqui para Cristo, o qual é a palavra, o qual é a sabedoria. Ou seja, Cristo estava com o Pai na preparação da criação e, de fato, criou todas as coisas. João, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3, João vai narrar justamente isto, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O verso 2 ele diz: ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 é lindo, que João vai dizer dessa forma:
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vejam só, o verso de número 1 deste capítulo 1, no princípio, diz João, essa expressão nos remete diretamente a Gênesis capítulo 1 e verso de número 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, indicando aqui, que João está falando sobre realidades eternas. João fala aqui de realidades eternas antes de qualquer criação, e ele diz, e era o verbo, o termo verbo, o termo logos, nós vemos que representa a palavra de Deus, mas vai mais além de palavras faladas, de palavras escritas. Quando nós falamos desse verbo, o verbo logos, no pensamento hebraico, significa a palavra de Deus é criativa. Quando fala-se da palavra de Deus, no termo hebraico, ela é uma palavra criativa, ou seja, também ativa. Aí também no pensamento grego, quando nós vamos para o pensamento grego, o logos era a razão suprema que governava o universo. Então, João une essas duas ideias e apresenta o logos como uma pessoa. Quem é essa pessoa? É a pessoa de Cristo Jesus, é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua, e o verbo estava com Deus. Indica distinção entre o verbo Jesus e Deus Pai, ou seja, aqui João está dizendo que o verbo não é o mesmo que o Pai, mas está em comunhão com ele. E ele diz assim, e o verbo era Deus. João afirma que este verbo era Deus. Aqui está uma das mais fortes declarações sobre a divindade de Cristo. Jesus não é apenas alguém que estava com Deus, mas João vai dizer que ele é o próprio Deus por natureza. Vou repetir, João não está apenas dizendo que Jesus não é apenas alguém que estava com Deus, é isso que João está dizendo. Jesus não é alguém que apenas estava com Deus, mas João diz que ele é o próprio Deus por natureza, ou seja, Jesus é eterno, Jesus é pessoal, ele é divino. E João capítulo 1, verso 2, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus. Mas olha o que diz o verso de número 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu gosto desse final, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Jesus é o Criador de tudo. Isso inclui aqui o universo, o mundo físico e as leis da natureza, os seres vivos, ou seja, inclui tudo. Aí João vai dizer, sem ele nada do que foi feito se fez. Reforça aqui que nada existe fora da ação criadora de Cristo. Nada existe fora da criação, ou seja, da ação da criadora de Cristo. Ele não é a parte da criação. Jesus não é a parte da criação. Ele é o agente por meio do qual tudo foi criado. Ou seja, Jesus é o Criador e nada no universo existe sem ele. E aqui então nós temos neste capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, nós temos aqui nesses 3 versículos que estabelecem 3 verdades fundamentais sobre Jesus. A primeira, ele é eterno, ou seja, ele existe antes de tudo. A segunda, ele é divino, ou seja, ele é Deus em essência. E a terceira, ele é criador. Jesus é criador, ele criou todas as coisas. Então, João inicia seu evangelho não com o nascimento de Jesus, mas com a sua eternidade, mostrando que Jesus não é apenas um homem notável ou um profeta.
mas o próprio Deus que se fez carne. Está lá em João capítulo 1 e o verso de número 14. Vamos para o verso de número 35 do capítulo 8 de Provérbios, que nos diz assim quando Salomão escreve: porque o que me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Veja que aqui a sabedoria fala como uma pessoa. Por quê? A sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Salomão está apontando aqui para Cristo. Quem encontra essa sabedoria é aquele que busca e aceita os conselhos, os princípios e caminhos de Deus. A ideia é que quem busca, ou seja, a ideia é que buscar a sabedoria é uma escolha intencional. É uma escolha intencional, ou seja, requer atenção, desejo e esforço. Para buscar essa sabedoria, requer uma atenção, requer o desejo e o esforço. E Salomão vai dizer: porque o que me acha, achará a vida. Achar a vida aqui significa muito mais do que simplesmente viver aqui biologicamente. Significa encontrar uma vida com propósito, com paz, com direção e plenitude, tanto no presente quanto aqui na eternidade. E no contexto bíblico, a vida também pode se referir à vida eterna. E Salomão vai dizer: e alcançará o favor do Senhor. Vou repetir: alcançará o favor do Senhor. Favor do Senhor é o mesmo que graça, que bênção e aprovação de Deus. Quem vive com sabedoria vive em sintonia com os princípios de Deus. Vou repetir: quem vive com sabedoria vive em sintonia com os princípios de Deus e por isso experimenta a bondade e o cuidado divino. Experimenta a bondade e o cuidado divino. Então, qual é o nosso intuito aqui destes versos de número 35? Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Como eu disse, fazendo aqui uma conclusão, Salomão está falando aqui da sabedoria. E esta sabedoria, ele vai dizer aqui que a sabedoria existe desde a eternidade. Salomão aqui está apontando para Cristo. Cristo é a sabedoria. Cristo é aqui que é o caminho, é a verdade, é a vida. O capítulo número 8, então, Salomão aponta para Cristo. E o que acha esta sabedoria? O que encontra esta sabedoria, que é Cristo, que é Jesus, encontra vida. E ele vai terminar este versículo dizendo: e alcançará o favor do Senhor. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Espero que você tenha gostado deste estudo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos. Até a próxima e um grande abraço.